Só esperar um pouquinho. Bom, pessoal, então hoje nós, como eu disse, né, antes de começar aqui, que nós vamos continuar falando de classificação de sintomas. Falei na aula passada, e vamos recapitular aqui, que os sintomas têm 3 tipos de classificação, sintomas de doenças de plantas, tá, pessoal? Os sintomas, eles podem ser classificados com relação à localização do sintoma em relação ao patógeno, que nós estudamos na última aula, né? Que temos aí sintoma primário e sintoma secundário. Nós temos a classificação dos sintomas com relação às alterações produzidas no hospedeiro, que também são duas, né? Elas se dividem em duas, habituais e lesionais. Quando a gente fala de sintoma habitual, é qualquer sintoma que altera o formato normal da planta, por exemplo, um fruto deformado, ou uma planta subdesenvolvida, uma planta com uma inflorescência encarquilhada, um nanismo, um superbrotamento, tudo isso é um sintoma habitual. Lesional, entre os sintomas aí, que nós consideramos lesões mesmo, aspectos de podridão, manchas, necroses, amarelecimento, tudo isso são consideradas sintomas aí lesionais, ok? Vamos recapitular, então, essa classificação com relação à localização do sintoma em relação ao patógeno. Sintoma primário. O patógeno está localizado no local onde você observa sintoma. Exemplo aí de uma folha de soja com a ferrugem asiática, né, causada pelo fungo, o Phacospora parkirrhizae. Observa-se, o patógeno está localizado na folha, o sintoma é observado na folha, as manchas aí na folha. Já sintoma secundário, também chamado de reflexo. Um exemplo, a murcha bacteriana no tomateiro. O patógeno está causando problema nos vasos condutores, no sistema vascular. Só que é observado sintoma nas folhas, porque não está chegando a seiva, a planta vai perdendo ali nos tecidos a turgescência dos tecidos, vai tendo a murcha. Então, o patógeno ele não está no local onde está se observando o sintoma. Então, isso é chamado de sintoma secundário. A segunda classificação, com relação às alterações produzidas no hospedeiro, habituais, qualquer mudança no hábito normal da planta, superbrotamento, nanismo, por exemplo, tem algumas viroses que causam esverdeamento de flores, até de uma florzinha que é bem comum de encontrar em jardim, tem uma virose que, ela normalmente, essas flores são rosas, mas quando ela está afetada com uma virose, ela fica esverdeada. Então, tudo que causa deformação, alteração aí nas características normais da planta, é considerado um sintoma habitual. Dentro dessa classificação com relação às alterações produzidas no hospedeiro, nós temos a segunda, que é os lesionais, que são caracterizados por qualquer necrose, qualquer podridão, qualquer lesão na planta, né, ou nos seus órgãos, qualquer órgão, por exemplo, a ferrugem asiática da soja, ela causa ali lesões na folha da planta, né, aquilo ali é um sintoma lesional. Aqui nós temos a imagem de um fruto de mamão com antracnose, que é causado por um fungo aí do gênero Coledotrichum, é um sintoma lesional. Aqui nós temos um cacho de uva, né, com a ação de um fungo causando aí um mídio, né, nos frutos, que é lesional. Vocês veem que estão lesionados os frutos, alguns frutos que não desenvolveram bem. Então, tudo isso... Tem vez que as uvas no mercado tá desse jeito. Então, a gente encontra muitas vezes aí no comércio, vai nas bancas do sacolão, no supermercado, alguns frutos, não só fruto, né, por exemplo, raiz tuberosa como a cenoura, até nas folhas de alface, às vezes, alguns sintomas de doença, né, que são consideradas doenças de pós-colheita, que se manifestam problemas na pós-colheita. Mas esse aqui
da uva não é pós-colheita, não. Esse problema é lá no campo, que às vezes vem algum cacho, né, de uva com algumas uvas com problema sanitário. Agora vamos começar, né? Essa parte inicial foi aí uma revisão do que nós vimos na última aula. Agora vamos começar a terceira classificação, que é uma classificação, como eu disse para vocês, mais robusta, mais detalhada, né? Cada um desses aí, por exemplo, sintoma fisiológico, ele se subdivide, o morfológico, ele se subdivide também em morfológicos plásticos e morfológicos necróticos, né? E cada um se subdivide em dois. Então, ele é mais específico, mais detalhado. Então, vamos ter mais atenção aí com relação a eles. Então, esse tipo de classificação que nós vamos estudar agora é a classificação dos sintomas segundo a estrutura ou os processos da planta que são afetados pelo patógeno. Vamos começar a falar dos sintomas histológicos. Então, essa classificação ela se divide, primeiramente, em histológicos, fisiológicos e morfológicos. E, como eu disse, alguns desses, por exemplo, fisiológico e morfológico, eles se subdividem, mas são essas três divisões que apresentam nessa classificação. Vamos começar a falar dos sintomas histológicos, né? Quando vocês ouvem essa palavra histológico, já ouviram histologia, histologia é o estudo de células. Quando a gente fala sintomas histológicos, são sintomas, são alterações, né, que o patógeno causa a nível celular. Tá? O patógeno vai ali causar um dano a nível celular e você vai observar o sintoma ali na planta dessa alteração a nível celular. Alguns exemplos de sintomas histológicos. A granulose, que é a produção de partículas granulares ou cristalinas em células, que está tendo a ação do micro-organismo, né? Exemplo aí de granulose é a melanose em folhas cítricas, que eu já vou mostrar a foto para vocês desse exemplo. Temos a plasmólise, que estudo é esse sintoma histológico, né? Que é a perda da turgescência das células, porque o protoplasma ali, a parte constituinte da célula, da planta, né? Ela perde água devido a distúrbios na membrana causados por esse agente patológico, né? Por qualquer micro-organismo que tenha essa ação. E temos a vaculose, que é a formação anormal de vacúolos ali no interior das células, levando à degeneração dessas células da planta. Vamos falar de um exemplo de cada um desses sintomas histológicos. De granulose primeiro. Um sintoma aí, né, um exemplo de sintoma histológico, é a granulose, que é chamado, nesse caso aí desse sintoma em citros, em plantas cítricas, em laranja, né, de melanose, que na verdade forma, né, manchas circulares bem pequenininhas. Aqui está o fruto, né, visto assim uma foto dele de longe, e aqui detalhes de como que está ali a superfície do fruto. Que esse agente, esse fungo de aporte citra, ele vai causar, né, essas produção de partículas granulares, degenerando o citoplasma das células. E esse mesmo fungo, ele também causa essa melanose nas folhas de citros, tá? Esse aqui é um exemplo, então, de sintoma histológico. Outro, a plasmólise. Acho que alguém já encontrou, já comprou algum tomate, algum pimentão, e depois já observaram essa característica, que fica apenas ali a epiderme, né? Só que o tecido ali do vegetal está todo destruído, todo amolecido. Principal, aqui nesse exemplo, né, de plasmólise, é a podridão mole do pimentão causado pela bactéria Erwinia carotovora. Tá? O fruto fica com uma área todo tecido amolecido, porque está tendo uma destruição ali das células desse tecido vegetal. A bactéria Erwinia, ela digere, né, a parede celular e leva ao colapso do tecido, rompimento ali do tecido, formando esse aspecto de podridão. Outro sintoma histológico é a vaculose. A vaculose é a formação normal de vacúolos no protoplasma das células, levando à degeneração. Isso aqui, gente, em alface, tá?
na parte ali de corte, né, onde ela é colhida, cortada ali no solo, já acontece da gente encontrar esse aspecto aqui amolecido, né, que é chamado de vaculose, que é causado pelas bactérias do gênero Pectobacterium, tá? Chamado também aí de podridão mole da alface. Então, com relação a esses sintomas histológicos, é mais simples. Aí nós temos a granulose, plasmólise e vaculose. Tipos de alterações a nível celular, tá? Os sintomas histológicos eles não se subdividem, vamos começar a falar do fisiológico, tá? Na verdade, o morfológico se subdivide. Os fisiológicos, sintomas fisiológicos, quando vocês falam em fisiologia, vocês vão lembrar da disciplina que vocês tiveram ano passado, né, de fisiologia vegetal, que estuda todo o funcionamento da planta, fotossíntese, respiração, transpiração, ação ali básica de funcionamento da planta. Então, os sintomas fisiológicos, eles são sintomas que alteram o funcionamento fisiológico da planta. Então, aqui só definindo, fisiologia, os processos físicos e químicos que ocorrem nas células, nos tecidos, nos órgãos e nos sistemas dos seres vivos, sadios, né? O ser humano tem sua fisiologia, os animais, as plantas. Então, esses sintomas fisiológicos, eles se dividem. Quando a alteração na fisiologia da planta se dá na utilização direta do nutriente pelo patógeno que está colonizando essa planta. Nós sabemos que os micro-organismos causadores de doenças de plantas, eles não são autotróficos, por isso que eles causam os prejuízos na agricultura. Eles precisam se hospedar na planta e vão usar ali da planta para obter sua energia, para sobreviver, para multiplicar e para propagar no ambiente. Então, existem alguns micro-organismos que vão usar diretamente, né, esses nutrientes, que é o caso da doença aí, do centeio, né, que o fungo Clavíceps purpúrea, ele vai colonizar os grãos de centeio, usando a energia que o amido é armazenado nesses grãos, o carboidrato, né, armazenado nesses grãos para o seu desenvolvimento. Então, isso é caracterizado como um sintoma fisiológico de utilização direta do nutriente, quando o patógeno está ali associado na absorção do nutriente armazenado em grãos, por exemplo. Outro sintoma fisiológico é o aumento na respiração do hospedeiro. Todo processo infeccioso nos tecidos da planta hospedeira gera na área lesionada um aumento nas taxas de respiração das células atacadas. E nas células próximas também, as células adjacentes. Aqui um exemplo, né, dessa alteração, desse sintoma fisiológico de aumento de respiração, que plantas de trigo, quando são afetadas pelo fungo Ustilago tritice, né, agente do carvão do trigo, né, tem um aumento na taxa de respiração de 20% em relação a plantas sadias. Essa taxa de respiração aumentada leva a um gasto de energia maior e um acúmulo menor também em energia, em forma ali de amido nos grãos. Isso vai também contribuir por um prejuízo na produtividade. Outro sintoma fisiológico é a alteração na transpiração do hospedeiro. Conforme o estágio de colonização pelo patógeno, o hospedeiro pode apresentar um aumento ou uma redução na taxa de transpiração. Por exemplo, um exemplo desse sintoma, né, de alteração na transpiração. As plantas de bananeira e de tomateiro que são afetadas pelo Fusarium oxysporum, que causa as murchas, né? O Fusarium oxysporum na bananeira causa doenças que a gente conhece como mal do Panamá, que está até ilustrado aqui, ó, o vaso condutor com essa coloração meio amarronzada. Isso é o fungo Fusarium oxysporum ali colonizando os vasos condutores e interferindo né, na condução de seiva e a planta morre, tá? Esse fusário, né, então, ele exibe nos primeiros dias do ataque um aumento na taxa de transpiração. E mais tarde,
vai apresentar uma murcha avançada e uma baixa taxa de respiração. Então, o fusário, ele interfere tanto na transpiração como na respiração, processos fisiológicos básicos da planta, né? E depois interfere também na condução de seiva e a planta chega à morte, né? Então, alguns micro-organismos, eles não interferem apenas em um processo fisiológico, interferem em vários. Alguns micro-organismos, sim. Outro processo fisiológico, outro sintoma fisiológico é a interferência nos processos de síntese. Isso aqui, o que é a síntese, né? A planta, como vocês sabem, para ela obter energia, ela precisa produzir ali os fotoassimilados pela fotossíntese. Então, qualquer micro-organismo que afeta as folhas da planta vai afetar o processo de síntese, né? Causando desfolha. Por exemplo, tem inúmeras doenças que afetam as folhas de plantas, né? Vamos dar um exemplo aqui da imagem. Nós temos uma folha de soja, afetada pelo fungo que causa a ferrugem asiática da soja. Toda essa área necrosada está matando o tecido da folha e depois leva uma queda dessas folhas, quando estão aí com a necrose bem avançada. Redução de fotossíntese. Então, esse processo fisiológico de interferência na síntese de energia para a planta, né, pela fotossíntese, ele é afetado diretamente por patógeno que afeta as folhas de plantas. Então, agora vamos passar para o morfológico. Tá? Falamos, então, desse tipo de classificação, quando o patógeno, com relação às alterações provocadas pelo patógeno na planta, né, com relação aos processos ou estruturas afetadas, estudamos aqui já os dois, bem simplesinho esses dois, né, histológicos e fisiológicos. Não que o morfológico não é simples, é porque ele se subdivide, tá bom? Histológicos, sintomas histológicos, qualquer alteração a nível celular. Os fisiológicos, os processos fisiológicos alterados pelos micro-organismos. Mas, gente, não pense aí que, por exemplo, um fungo causa só uma alteração, né, morfológica ou só uma fisiológica. É uma interação de tudo, tá bom? Só que tudo dentro da ciência, dentro dos estudos, a gente subdivide para ficar mais fácil de entender. Mas na natureza, na prática, as coisas não acontecem cada uma dentro da sua casinha, não. É tudo uma interação. Por exemplo, um fungo que está causando uma necrose, ele também vai levar a um aumento da respiração ali do tecido, que vai aumentar a queda prematura da folha, que isso é um sintoma que vai interferir na síntese de fotoassimilados, né, por meio da fotossíntese. Então, tudo interligado. Aqui a gente subdivide, né, a ciência subdivide essas classificações para ficar bem mais fácil. Mas na natureza, tudo está interferindo, está um relacionado com o outro, tá bom? Mas, claro, plástico é uma coisa, necrótica é outra. Mas eu estou falando assim que sintoma histológico, sintoma fisiológico e morfológico, eles estão em interação, ok? Os sintomas morfológicos, eles se subdividem em dois, necrótico e plástico, e cada um desses se subdivide em mais dois. O necrótico em plesionecrótico e holonecrótico, e os plásticos em hipoplásticos e hiperplástico. Tá, gente? Eu vou explicar cada um aí para vocês. Aqui embaixo tem alguns exemplos, por exemplo, de necrótico, sintoma morfológico necrótico, plesionecrótico, amarelecimento, encharcamento e murcha. Sabe a murcha lá do tomateiro? Ela enquadra aqui, ó, em sintoma morfológico, necrótico, plesionecrótico. O cancro cítrico, uma doença aí da citricultura que causa muitos danos, né? É uma doença aí que leva o produtor a ter muitos cuidados para evitar a entrada dessa doença nos pomares. Ele é um sintoma morfológico, necrótico, holonecrótico. Tá? E vem outros, né, holonecróticos, crestamento, tombamento, estria, escaldadura, gomose, por aí vai.
Os sintomas morfológicos plásticos hipoplásticos. Hipoplástico é quando você tem uma menor, por exemplo, menor desenvolvimento, uma menor produção, por exemplo, quando você tem um albinismo, que é a falta ali, de coloração nos tecidos. Então, hipo, menos, hiper, é mais, por exemplo, bolhosidade causada em frutos de abóbora pela ação de uma virose. É alteração ali na estrutura do fruto, que fica parecendo umas bolhas, mas não é bolha assim, cheia de ar, não. É uma alteração no tecido. Eu já vou mostrar para vocês, vai ficar mais fácil. Então, hiperplástico é tudo que é um desenvolvimento anormal para mais. Superbrotamento, bolhosidade, verrugose, galha, hipnastia, vários outros sintomas. Então, vamos começar a destrinchar esse estudo dos morfológicos, dos sintomas morfológicos. Para vocês entenderem, morfológico, né, quando a gente fala em sintoma morfológico, qualquer alteração que exteriorizam a nível de órgão. É possível visualizar essas modificações visíveis na anatomia da planta. Frutos, folhas deformadas, por exemplo. E aí essas modificações, elas são exibidas e podem ser divididas em necróticos, que necroses, danos ali aparentes de alguma podridão, e os plásticos, que são alterações no desenvolvimento ali normal da planta. Só para a gente começar aqui, tem um exemplo de sintomas morfológicos plásticos, né? Aqui, uma abóbora infectada pelo vírus do mosaico. Ela tá com dois tipos de sintomas aqui. Ela tá com mosaico e tá com bolhosidade. Estão vendo aqui a parte superficial do fruto toda alterada? Ela não é normal assim, tá? Isso aqui porque a planta foi infectada com uma virose. Muitas vezes esses vírus chegam na planta através de insetos vetores, como pulgões, tá? E aí, toda a planta fica com problemas, inclusive os frutos que estão sendo formados, né? Os novinhos ali que já são formados com defeito, porque a virose está alterando a fisiologia normal da planta, formando essas alterações aí na planta. Observe, quando a gente fala de mosaico, quando vocês ouvirem falar, assim, mosaico da abóbora, mosaico da banana, mosaico da cana-de-açúcar. Quando se fala em mosaico, é porque tem essa diferença em coloração. Por exemplo, aqui o verde mais escuro alternado com o verde mais claro. Aqui nós também temos a folha da abóbora com mosaico. Estão vendo, ó? Ranhura é uma parte da folha aqui, entre um verde mais claro com um verde mais escuro. Isso é o sintoma de mosaico. Quando vocês ouviram a palavra aí, mosaico da abóbora, né? Mosaico se dá para muitas doenças que causam essa alteração em coloração. Só que além do mosaico, que é a alteração na coloração, vocês estão vendo aqui, que também tem alterações no formato normal. A abóbora, ela está toda com essa bolhosidade, essas diferenças morfológicas, e a folha da abóbora, ela não tem esse formato aqui quando ela está sadia. Ela tem um limbo foliar mais aberto, maior. Então, o vírus, né, do mosaico causou aqui essas alterações morfológicas plásticas, tá? Mas, e que foi só um exemplo, né, depois eu vou falar mais sobre os morfológicos plásticos, nós vamos começar a falar dos morfológicos necróticos. Os morfológicos necróticos são caracterizados por degeneração da célula, levando à morte das células, dos tecidos, dos órgãos, né? Começa com a morte a nível de célula, depois de tecido, e até a morte, por exemplo, da folha, do fruto, de raiz, dos tecidos desses órgãos. Os necróticos, eles se subdividem em plesionecróticos, sintomas presentes antes da morte da célula, ali, antes do rompimento, antes das organelas da célula parar de funcionar. E os zoonecróticos são sintomas expressos após a morte da célula. Aqui só mostrando uma célula vegetal, né? Com todas as suas organelas no centro. Então, os sintomas plesionecróticos, eles são observados na planta antes de ter a morte aqui
do funcionamento, antes dessa célula morrer. Já os holonecróticos são observados após já a morte a nível celular, várias células ali formando um tecido e até a nível de órgão da planta. Os plesionecróticos, vamos falar de alguns deles, né? Então, tem uma desorganização funcional nas células. As células ainda não pararam de funcionar. Elas estão apenas com uma desorganização no seu funcionamento. Um desses exemplos de sintomas morfológicos necróticos, plesionecróticos, é o amarelecimento. O amarelecimento ele é causado pela destruição da clorofila, destruição do pigmento que causa ali a cor verde dos tecidos vegetais, né? Sendo mais frequente o amarelecimento em folhas, né? Um exemplo de amarelecimento, deixa eu mostrar aqui para vocês, é aqui folhas de amendoim, com esse sintoma de amarelecimento. Essa doença, né, é causada por fungos do gênero Cercospora, tá? Vocês estão vendo o amarelecimento do tecido, que vai tendo, aqui nessa parte amarelado, a célula ainda não morreu, mas ela está tendo uma disfunção, e com o avanço da doença vai acabar morrendo. Estão vendo aqui nessa parte da folha? Já teve a seca, que as células já morreram. Então, o sintoma de amarelecimento ele é inicial. Lembra da gente falar de quadro sintomático? Começa com mas vai evoluindo. Aqui começa com amarelecimento, mas com o avanço da doença, vai tendo a seca da folha. Chega à morte do tecido. Então, o amarelecimento é um sintoma inicial. O encharcamento, também conhecido como anasarca, é a condição translúcida do tecido encharcado devido a uma expulsão de água da célula por esses espaços intercelulares, entre as células. É a primeira manifestação de muitas doenças de sintomas necróticos, muito comum ser observado por doenças causadas por bactéria. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui de encharcamento. Ah, não tem. Não achei uma foto boa para ilustrar o encharcamento. Murcha, né? Quando você fala, essa planta tá murcha, né? Isso é muito comum da gente observar na nossa rotina. Faltou, às vezes, é só água em alguns casos, né? Mas em alguns casos não, em alguns casos é a doença. É ali um fungo, uma bactéria que está interrompendo o sistema, tá causando distúrbio ali no sistema vascular, não está chegando a seiva nos tecidos da folha, aí gera o sintoma de murcha. Essa murcha, ela pode ser permanente, e se ela for permanente, não está chegando seiva. Vai perdendo a turgidez ali, até levar a uma morte daquele tecido da folha, por exemplo, porque para de chegar água, para de chegar ali tudo que vem via seiva, chega num ponto que essa murcha não é revertida, o tecido vai morrer, vai ter a morte das células. Agora, a murcha causada pelo estresse hídrico, né? Vocês devem ter estudado um ponto de murcha permanente, né? Que é mesmo quando você fornece a água, só que aquela planta ficou tanto tempo por estresse hídrico que ela não recupera, né? Isso aí já é uma doença abiótica, né? Estresse hídrico, falta de água no solo. A irrigação não foi adequada, ou plantou numa época numa área que não tem irrigação, mas plantou ali no verão, faltou chuva por um tempo prolongado. E aí teve um ponto de murcha permanente, onde não tem reversão. Agora tem um ponto de murcha que, quando você fornece água, ela recupera a turgescência dos tecidos. Mas quando passa do ponto de murcha permanente, não tem reversão, a planta morre. Isso nos casos que eu estou aqui só citando, para aí, caso de estresse hídrico. Para caso de doença, em que os vasos condutores são afetados por micro-organismos, essa murcha ela acaba sendo permanente, porque não tem como curar essa doença vascular. Como a gente disse, doença que afeta o sistema vascular da planta, a condução da seiva, só medida preventiva. Depois que a planta está doente, não tem o que fazer. Aqui mostrando, então, como eu disse, né, do amarelecimento, sintoma de amarelecimento do tecido, que ele vai
no quadro sintomático, vai evoluindo até uma seca desses tecidos, se não tiver ali um tratamento curativo dessa doença, com uso de fungicida, por exemplo. E aqui, a murcha causada pela bactéria Ralstonia solanaceae. Essa murcha é devido à ação da Ralstonia no sistema condutor de seiva. Ela começa com essa murcha, mas vai ser uma murcha permanente, porque o sistema vascular está comprometido, vai chegar até que esse tecido, as células do tecido morram, né? Os sintomas holonecróticos. Nós falamos, então, até aqui dos plesionecróticos, que são poucos aí, amarelecimento, encharcamento e murcha. Vamos falar dos holonecróticos. Os holonecróticos, como eu falei, são observados após já a destruição dos tecidos das células da planta, né? Os holonecróticos mais comuns que nós vamos estudar aqui, o cancro. O cancro ele é caracterizado por uma lesão necrótica deprimida. O que é deprimida? Não é tristeza, não é que tá triste não, né, gente? Deprimida aqui é um rebaixamento ali do tecido, ele fica mais baixo do que o normal do tecido sadio. Então, fica uma lesão necrótica e um rebaixamento do tecido. Isso no fruto, por exemplo, da laranja, tá? Um exemplo de cancro é o cancro cítrico, causado pela bactéria Xanthomonas campestris, Patovar citri, que é uma das doenças-chave aí da citricultura brasileira, que é uma luta dos produtores para manter aí suas lavouras livres dessa doença que ela é tão devastadora. O crestamento, também denominado de requeima. Nós temos, por exemplo, a requeima da cenoura, que o agente causal, o fungo, né, ele vai causando uma morte ali dos tecidos que parece que passou um fogo. Um exemplo também de crestamento é causado pelo Phytophthora infestans, que causa lá a requeima da batata. Nós estudamos, né? Inclusive falamos que foi um problema, que causou muita fome em alguns países aí da Europa, pela questão dessa doença ter sido tão devastadora na época que ela começou a ocorrer. Tombamento, também chamado de dumping off. Isso é muito comum em plântulas, ali depois que teve a germinação da semente, a emergência, tem muitos fungos e bactérias que podem causar esse tipo de sintoma, que causam ali um dano no tecido da plântula, ali rente ao solo e leva a matar as células ali daquela parte da plântula, né? Da parte inicial da planta, que ela está no nível do solo, e leva o tombamento dessa planta, matando essa planta e reduzindo o estande final. Tá? Temos aí problemas com tombamento em cultura de soja, diversos feijão. Para evitar esse tipo de doença, sementes tratadas, tá? Com fungicidas, para evitar esse tipo de dano aí, chamado de dumping off, ou tombamento, né? Escaldadura, caracterizado pelo descoramento da epiderme do tecido. Temos a escaldadura da folha da cana-de-açúcar, causado pelas Xanthomonas albilíneas. Eu vou mostrar exemplo de escaldadura daqui a pouco para vocês. Estria, né, esse sintoma morfológico necrótico ou necrótico, ele é caracterizado por lesões alongadas e estreitas paralelas às nervuras de gramíneas. É muito comum ser observado em gramíneas esse sintoma. Por exemplo, em cana, temos a estria vermelha, que é causada pela Pseudomonas rublinea. Gomose. Gomose é caracterizado pela exudação de uma goma a partir de um patógeno que produziu um dano na planta. Existe uma doença do abacaxi, que é chamada gomose do abacaxi, que é causada pelo Fusarium subglutinam, que o fruto, quando está afetado por esse agente causal, por esse fungo, né, ele tem exudação de uma goma, que tem um aspecto grudento mesmo. É um dos sintomas clássicos dessa doença de abacaxi, dessa gomose do abacaxi. Mancha. Mancha é tão comum a gente observar esse sintoma, né, em folhas. Por exemplo, na própria ferrugem da soja, a gente observa manchas necróticas ali.
Outros exemplos, nós temos a mancha causada aí, mancha angular do feijoeiro, causado por o agente causal Phaeoxarípsis, Phaeoxariopsis griseola, né, o nome científico do agente causal da mancha angular do feijoeiro. Temos a eumintosporiose do milho, que é causado pelo Exororhynchus tursicum, que causa também manchas irregulares. Vou mostrar para vocês algumas imagens. Embora as manchas sejam muito comuns nas folhas, podem estar presentes também em flores, em frutos, em vagens, exemplo aí das vagens, por exemplo, de feijão, de soja, e também em ramos, né? Aqui eu falei lá da estria vermelha da cana, né? Causada pela Pseudomonas. Aqui está mostrando uma folha de cana com a ação aí dessa bactéria, né? Criando essas estrias, que são linhas finas e longitudinais paralelas à nervura da cana-de-açúcar. Um exemplo de um sintoma aí morfológico, necrótico ou necrótico da mancha, né? A mancha de alternário no tomateiro. Olha como o fruto. Esse fruto não tem valor comercial, pessoal. Isso aqui é uma mancha necrótica, né? As células aqui já morreram, e aí morreram várias e várias, né? Milhares de células e estão matando o tecido do fruto, chegando a uma podridão aí no fruto. Aqui é um exemplo também de sintoma morfológico, necrótico, holonecrótico, é a mancha angular no feijoeiro. É uma doença bem comum da cultura, né? Vocês estão vendo aí. Essas manchas são causadas aí por esse agente causal, Pseudocercospora griseola. Mancha, aqui um exemplo de mancha irregular. A eumintosporiose no milho, que é causado pelo fungo aí, Exororhynchus tursicum. É uma mancha alongada, tá? Eu até lá no Instagram do curso, eu publiquei esses dias uma foto de um sintoma dessa doença. Sintomas morfológicos, continuando a falar dos necróticos ou necróticos. Morte do ponteiro. Tem uma doença conhecida como morte do ponteiro da mangueira, que é um exemplo desse tipo de sintoma, que eu já vou mostrar a foto também. Mumificação. Mumificação aparece nas fases finais de certas doenças de frutos, caracterizando pelo secamento do tecido. É observado várias doenças, né, que podem causar essa mumificação, principalmente em frutos, tá? Os frutos, eles não apodrecem, não ficam uma podridão mole, é uma podridão seca, tá? Ele fica seco, endurecido. Por isso que é chamado de mumificação. Ele fica num estado que, se você guardar ele daquele jeito, vai ficar anos, que ele fica tão sequinho ali, uma podridão chamada, um exemplo é a podridão parada do pessegueiro, causado pelo Monilinia fruticola. Aqui o exemplo de morte do ponteiro, né? Essa aqui é uma planta de mangueira. Ela, com a ação desse micro-organismo, né, ocorre a morte da brotação. E é nessa parte de brotação que vai ter a formação da inflorescência e dos frutos. Então, se morre essa parte, não vai ter produção de frutos. E se isso ocorrer em grande quantidade na área, vai reduzir muito a produção de frutos aí de mangas, né, no pomar. E aqui um exemplo da mumificação. Não sei se vocês já viram, mas eu já vi pinha com essa doença, que é causado por um fungo aí do gênero Coletotrichum, né? Ele não vai gerar uma podridão mole, ele vai gerando a doença, né, o desenvolvimento, que ele vai tornando o tecido endurecido. E, claro, não tem valor comercial esse fruto, né? Ele não fica suculento, ele endurece, ele não amadurece, ele não desenvolve. Para o desenvolvimento dele, ele fica mumificado. Mais sintoma morfológico necrótico, perfurações. Perfurações, pessoal, ocorrem, deixa eu ver que eu tenho aqui um exemplo. Quando temos aí uma mancha, né? Um micro-organismo está causando uma mancha, e depois no centro daquela mancha o tecido vai morrer. Tem a morte ali das células, né?
e aí depois essa parte do tecido cai, esse tecido morto, aí forma essas perfurações. Aqui um exemplo, né, da cercosporiose em beterraba, causada aí pela Cercospora beticola, ela observando esse sintoma morfológico necrótico ou necrótico de perfuração. A podridão. Isso é muito comum da gente observar. Comprar, por exemplo, uma batata, aí quando você vai ali cortar ela, tá podre por dentro. Uma podre, a gente fala aquele aspecto amolecido do tecido, né? Você compra, por exemplo, um abacaxi, vai abrir ele, tá ali uma parte do tecido dele amolecido, podre, né? Então, quando a gente fala podridão, é aquele aspecto do tecido da planta em adiantada desintegração, ele está amolecido, né? Nós temos não só esse aspecto que a gente fala de amolecido, tem a podridão mole, mas temos podridão negra, podridão dura, podridão branca, tem vários tipos de podridão. Mas aqui mostrando uma batata, um tubérculo de batata, isso aqui é sintoma de ação de bactérias do gênero das Pectobacterium, né? Gerando um aspecto de podridão mole. O tecido interno está amolecido, degenerado, tá? Isso é chamado de podridão mole. É também um sintoma morfológico necrótico ou necrótico, ou seja, as células do tecido estão mortas, tá? Após a mortalidade das células do tecido. Pústula. Vocês veem que tanto que tem sintoma aí holonecrótico, né? Pústula é caracterizado por uma pequena mancha necrótica com elevação da epiderme. Ferrugens, por exemplo, ferrugem do café, é possível observar a pústula. Resinose é quando tem exudação anormal de resina da planta. Isso é observado em algumas doenças em coníferas, por exemplo, plantas aí coníferas. A seca é o secamento do órgão da planta, secamento, por exemplo, das folhas, dos galhos, né? Temos a seca da mangueira, que é causada aí pelo agente causal, é o Ceratocystis fimbriata. Vou falar da pústula aqui, que é um exemplo desse sintoma é na ferrugem do café. Tá vendo aqui? Isso aqui, gente, essa parte alaranjada não é sintoma, é sinal, porque é a própria estrutura do fungo, tá? A pústula é esse sintoma aqui, que fica uma lesão, uma pequena mancha, mas ela tem uma elevação na epiderme, ela fica mais altinha, tá? Essa parte alaranjada aqui é o próprio fungo desenvolvendo aqui na folha. Isso aqui é um sinal, tá? O sintoma é a necrose aqui, essa pústula, né? Nessa necrose elevada, chamada de pústula. Essa parte alaranjada é o sinal da doença. Nem todas as doenças é possível observar tipicamente o patógeno ali, as estruturas de desenvolvimento do patógeno. Então, sempre lembre, sinal de uma doença é a própria estrutura do agente causal. No caso de fungos, isso é bem comum da gente observar, né? Lembrando aí a ferrugem do café causada pelo fungo Emileia vastatrix. O sintoma que eu falei de resinose. Resinose é uma doença que, dando um exemplo, né, da resinose na cultura do coco. A resinose, vocês estão vendo aqui na parte externa, né, da planta, que tem esse escorrimento de uma substância que parece uma resina. Isso, na verdade, é o sintoma da ação de um fungo, né, o Thielaviopsis paradoxa, que ele começa aí com esse aspecto, observando esse sintoma de resinose, mas vai tendo uma grande devastação na planta, um quadro sintomático que leva até a morte da planta. A seca da mangueira provoca plantas de manga no pomar, mortas, né? Causadas aí pelo fungo Ceratocystis fimbriata. Agora falamos aí, então, de morfológicos, necróticos, holonecróticos, né? E dos necróticos, os necróticos também plesionecróticos e holonecróticos. Agora nós vamos falar dos plásticos. Os plásticos são os que acontecem aí
Alterações em formato de fruto, de folha, né? Por exemplo, que eu citei lá no início, o caso de bolhosidade, o caso ali de epinastia também, tá? Essas anomalias de sintomas morfológicos plásticos, eles são considerados qualquer alteração, distorção no órgão da planta, né? Eles se subdividem em hipoplásticos e hiperplásticos. Os sintomas morfológicos plásticos hipoplásticos, quando as plantas apresentam sintomas de subdesenvolvimento devido à redução ou supressão na multiplicação ou crescimento de estela pela ação do micro-organismo. Os hiperplásticos é o caso que ocorre um superdesenvolvimento celular, uma multiplicação celular exagerada pela ação de algum micro-organismo também, um patógeno, né? Vamos falar dos hipoplásticos, mais comuns. O albinismo, que é a falta congênita, né, da produção de clorofila, que é causada por ação de algum micro-organismo. Temos aí o albinismo na cana-de-açúcar, nas folhas de cana-de-açúcar, causado pelas xanthomonas campestres, da Patovar albilinius. Temos a clorose, que é a perda da coloração verde, né, dos órgãos clorofilados da folha, por exemplo. Ele é diferente do albinismo, que o albinismo é a ausência total, ali fica branco, né, a folha. A clorose, ela fica com alguns pontos daquele tecido com a perda da coloração verde. O estiolamento, que é um sintoma complexo, na verdade, ele, embora seja classificado como hipoplástico pela falta de produção da clorofila, mas envolve a hiperplasia das células e alongamento do caule. Aqui vamos falar de alguns desses hipoplásticos. Exemplos, né? Aqui a clorose variegada dos citros, que é conhecida como CVC, que é uma doença causada pela Xylella, bactéria Xylella. Vocês estão vendo aqui a folha? Ela não está diferente do albinismo, eu não achei uma foto do albinismo, né? Para colocar aqui para vocês esse sintoma, mas trouxe aqui da clorose. No albinismo, a folha ali, o parte dessa folha, ela vai perder a coloração verde, total, fica branca. A clorose não, ela fica com alguns pontos de perda de coloração, como vocês estão vendo aqui na clorose variegada dos citros. O enfesamento, também conhecido por nanismo, esse sintoma hipoplástico se refere à redução do tamanho da planta. Plantas de milho com nanismo, causada por ação de vírus, né? O mosaico é outro exemplo hipoplástico. Eu mostrei para vocês lá na abóbora, né? Tanto no fruto como na folha. Temos também outros vírus que causam em outras plantas, diversos vírus podem causar esse sintoma de mosaico, como o vírus do mosaico da cana-de-açúcar. E como eu disse, mosaico, essa alteração de coloração, tá? A roseta, que caracteriza pelo encurtamento dos entrenós ou ramos. Temos aí as plantas de abacaxi infectadas pelo fusário subglutinans, ele fica com encurtamento nos entrenós, é caracterizado por essa roseta. Exemplo aqui de enfesamento, aqui o enfesamento do milho, é uma doença que é relativamente comum, né, na cultura do milho. Ela é transmitida, é causada por molicutes, tá? Um fitoplasma ou um espiroplasma, que causam infecções conjuntas ou isoladas na planta. Esses molicutes são transmitidos por cigarrinhas da espécie Dabulus mais. É comum, às vezes, você ter a ação de fitoplasma e espiroplasma na planta, causando esse enfesamento. Aqui nós temos o enfesamento vermelho. Por que vermelho? Porque ele adicionalmente tem essa coloração avermelhada. Aqui nós temos o enfesamento pálido do milho. O agente causal é um espiroplasma, transmitido também pela cigarrinha e Dabulus mites. Aqui só falando, né, de fitoplasma, espiroplasma, também patógenos que são causadores de doenças. A gente não falou muito sobre eles, a gente sempre fala vírus, bactérias, fungos, né?
Mas o fitoplasma e o espiroplasma são micro-organismos que se caracterizam também pela ausência de parede celular, reduzido tamanho do genoma e baixo conteúdo de citosina e guanina. Aqui só em linhas bem gerais, gente, tem muito mais características sobre esses agentes aí, né? Sintomas de doença aqui do mosaico da cana-de-açúcar. Nós temos o agente causal desse mosaico da cana, é o vírus do mosaico da cana, que pertence ao grupo dos potivírus. Aí vocês observam a coloração verde alternada com uma coloração mais arroxeada na folha da cana. Bolhosidade, que eu mostrei na abóbora para vocês, né? Esse aqui é um sintoma de bolhosidade, junto com o mosaico, né? Fica com alterações superficiais no tecido. Isso é um sintoma de bolhosidade, muito comum de ocorrer por doenças causadas por vírus. Bronzeamento é alteração na cor da epiderme, ali de frutos, por exemplo. O calo cicatricial caracteriza por uma hiperplasia da célula em torno da lesão. Isso é uma característica da planta tentando ali se defender de algum agente causal que está causando um dano ali superficial, um dano nos tecidos, né? Inação. A inação é o desenvolvimento de protuberâncias similares às folhas rudimentares. Encarquilhamento fica, por exemplo, folhas de pessegueiro encarquilhadas, folhas de tomate encarquilhadas pela ação, por exemplo, no tomate, a gente observa com a ação do complexo de vírus que causam o vira-cabeça do tomateiro, um encarquilhamento das folhas, né? Fasciação, galha, que é muito a galha, né, que é comum aí dos nematóides, do gênero Meloidode, produzir no sistema radicular das plantas pela sua ação. Intumescência. Aqui mostrando, né, o sintoma, então, plástico, hiperplástico, né, hiperplástico mais, né, desenvolvimento a mais. Vocês estão vendo a galha aqui na raiz de uma planta. Outro sintoma morfológico plástico e hiperplástico, superbrotamento, por exemplo, é ocasionado em um exemplo desse sintoma em plantas de cacaueiro infectadas pelo fungo Clinipelis perniciosa, que é chamado dessa doença popularmente de vassoura de bruxa, é uma doença que dizimou muitas plantas de cacau e ainda segue sendo um grande problema aí na produção do cacau. A verrugose, também conhecida como sarna da planta, né, tem um crescimento excessivo da epiderme, formando ali um aspecto de cortiça sobre o fruto. Não sei se vocês já viram, mas é muito comum em limão, que a gente chama aqui na nossa região de limão China, mas também é o mesmo limão cravo, né? Aquele aspecto corticoso sobre o fruto. É muito comum a gente, às vezes, quando a gente não estudou isso, a gente pensa que é quase que uma característica do limão cravo, mas não é, é a ação de micro-organismos, que é tão comum, né, e ele não afeta a parte interior do fruto, ele causa só essa alteração visual mesmo, na casca, que é chamado de verrugose, né, essa doença, esse tipo de sintoma, ou também de sarna. E, na verdade, é um crescimento excessivo do tecido epidérmico, formando aquele aspecto corticoso, né, grosso. Bom, pessoal, vou falar da virescência aqui, né? A virescência é a formação de clorofila em tecidos que normalmente são clorofilados. Por exemplo, como eu disse, em flores que têm coloração rosa, normalmente, mas com a ação de um vírus, essas flores passam a ter coloração esverdeada. Isso é chamado de virescência, ok? Falando aí dessa classificação de sintomas, sinais, só lembrando, né, eu mostrei ali nas folhas de café com ferrugem, né, que aquela estrutura de coloração alaranjada é o próprio fungo, e aquilo é um sinal, é a estrutura do patógeno
quando está ali exteriorizado no tecido doente. Pode ser, além do micélio, dos fungos, dos esporos de fungos, de corpos de frutificação do fungo, também pode ser células bacterianas, quando forma aquele pus bacteriano, né, quando você corta uma planta de tomate que está com sintoma da murcha bacteriana, e tem aquela exudação, lembra do teste do copo que eu falei, para diferenciar murcha bacteriana de murcha causada pelo fusário? Você coloca num copo com água e tem aquela exudação de um líquido esbranquiçado, aquilo ali são células bacterianas. É um sinal da doença. Aqui nós temos exemplos de sinais, né? Esclerócios do fungo Sclerotium rolfizi em feijoeiro, os apotécios de esclerotina em soja, os peritécios da Gibberella em trigo, micélio branco do feijão. Vou mostrar alguns exemplos. Aqui são sinais, né, de oídio, uma doença fúngica, né, afetando aí folhas. Deixa eu ver se tem a planta que está sendo afetada aqui nessa descrição. Vou falar a planta, né? Folhas de zina. Não sei que planta é essa, mas mostrando aquela, não sei se vocês já viram, mas folha de quiabo dá muito oídio, né? Uma doença, aquela parte esbranquiçada. Eu já vou mostrar uma foto para vocês. Isso é um sinal do patógeno. Os escleródios, e até fiz uma postagem lá também, quem está seguindo lá a página, né, da agricultura no Instagram, eu fiz uma postagem esses dias falando dos escleródios. Mostrava lá o escleródio no centro de um caule de uma planta de tomate, que é a estrutura de resistência. Os escleródios são estruturas de resistência, podem sobreviver por anos ali no solo, se as condições ambientais não forem favoráveis para o desenvolvimento dele, e nem se ele tiver um hospedeiro ali que ele tenha afinidade para desenvolver. Ele parece, são essas bolinhas escuras, parece fezes de animais, de pequenos animais, né? Isso, na verdade, é a estrutura de resistência da esclerotina esclerótium, nessa imagem aqui. Quando tem condições, o mofo branco, tem que é causado pela esclerotina, tem essa característica, né? Ele forma essa estrutura de resistência, fica por anos ali no solo, e quando tem condição de temperatura, umidade e hospedeiro, aquele escleródio, ele vai ter a germinação, né? Formação aqui dos corpos de frutificação, que parece pequenos cogumelos. Aqui nesse corpo de frutificação, ele vai formar vários esporos que vão se espalhar pela lavoura ali, pelo vento, e vão contaminar as plantas. Aqui nós temos vagem de feijão com sintoma da esclerotina esclerótico, que é chamado de mofo branco, né? Popularmente chamado de mofo branco. Então, escleródios são estruturas de resistência de fungos, tá bom? Só explicando, né? Os peritécios, aqui na caldo da Gibberella em trigo, mostrando a estrutura aí. Aqui, isso tudo é sinal, viu, pessoal? Por exemplo, essa massa branca aqui, nas vagens de feijão, é um sinal da doença, é um sinal da esclerotina escleróide causando o mofo branco no feijão. Os peritécios aqui no trigo, né, também são sinais, essa estrutura aí do fungo. Essa massa aqui que tem essa coloração alaranjada, né, que é característica da ferrugem em milho causada pela Poucinha, também são sinais da doença, que ajudam na identificação, na diagnose da doença. Isso aqui, pessoal, foi uma prática do ano passado, né? Se a gente estivesse tendo aulas presenciais, a gente ia fazê-las. Mas só para mostrar para vocês, ano passado, lá nas plantas de pepino, de quiabo, nós estávamos com muito problema de oídio, tá? Como vocês veem aí, a folha, ó, tomada por oídio. Essa coloração branca não é uma característica da planta, não, isso aqui é fungo. Isso aqui é sinais do fungo sobre a planta, tá? Essa parte esbranquiçada é a própria estrutura do fungo que está desenvolvendo ali sobre os tecidos da planta.
Também se a gente tivesse o problema aí do oído, ele reduz a área foliar, ele vai destruir a área foliar, então ele vai interferir diretamente na síntese de fotossimilados, né? E vai produzir menos frutos ali que são utilizados, são olerícolas aí consumidas no fruto verde, né? Que é o quiabo. Aqui alguns fungicidas que são recomendados para o tratamento do oídio, né? Lembrando que todo fungicida que for usar tem que estar recomendado para a cultura que for ser aplicado, ser recomendado e liberado pelo Ministério da Agricultura, né? A cigatoca amarela, que a gente observou nessa aula prática do ano passado, lá nas folhas de bananeira que a gente tem plantado lá no Instituto, é uma doença causada aí por fungos, né, a cigatoca amarela, temos também a cigatoca negra, e causa esses manchas, vocês estão vendo aí o sintoma, né, de manchas com halo amarelado. E começa assim com, olha como começa, com pequenas estrias, né, pequenas estrias amareladinhas, bem assim, pouco nítidas. Só que com o avanço da doença, vai formando essas necroses aqui, essas manchas, que vão levando à morte dos tecidos da folha, reduzindo a área foliar também, tá? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje a gente prolongou até um pouquinho, né, porque tinha bastante coisa para falar. Eu agradeço aí a presença de vocês e vou responder as perguntas de vocês agora, tá bom? Só finalizar aqui a gravação da aula.